Era 4. O que é que você tem para nós? Vamos ler o exercício? Vamos. Para paginar um livro, tem lá um livro, ok, que tem 45 linhas. Em cada página são necessários, né, 280 páginas para colocar o conteúdo nesse livro. Então, tem lá um conteúdo para ser colocado no livro. E se colocado 45 linhas por páginas, vão ser necessários 280 páginas para caber o conteúdo. A pergunta é: quantas páginas serão necessárias se for diminuir o número de linhas por página para colocar o mesmo conteúdo do livro? Então, quantas páginas com 30 linhas cada uma seriam necessárias, tá, para paginar o mesmo livro? Então, o que a gente tem aqui, regra de 3 simples, era como assim, ó, número de linhas e número de páginas. Então vamos lá, vamos montar um algoritmo, montar um esquema. Eu prefiro primeiro pensar que eu vou montar um esquema, e o esquema da regra de 3 simples, que é mais fácil para você estudar. Tem gente que já faz direto, divide, multiplica, faz alguma coisa aí, tudo bem. Então é assim, o que a gente tem de grandezas? Tem número de linhas, cada uma vai abreviar, fazer do seu jeito aí, e número de páginas. São as duas grandezas que a gente tem aqui. Cada um faz seu esquema, vai nomear isso aqui do seu jeito, ou nem vai nomear. Então, eu tenho lá 45 livros, ou melhor, 45 linhas era. Esse conteúdo vai ocupar lá 280 páginas. Tem lá um conteúdo para ser colocado em um livro. Se eu colocar 45 linhas por páginas, esse livro vai constar de 280 páginas. Agora, se eu diminuir o número de linhas por páginas, o que é que vai acontecer com o número de páginas? Claro que vai aumentar. Porque se diminuiu aqui, para colocar o mesmo conteúdo, vai ter que aumentar o número de páginas. Então, supondo que o seu livro tenha 10.000 caracteres. Ó, esses 10.000 caracteres, se eu escrever 45 linhas por página, vai ter que usar 280 páginas. Se diminuir o número de linha por página, vai aumentar o número. Então o número de páginas. Então você já viu aqui que as grandezas elas são inversamente proporcionais. Eu monto da seguinte maneira, ó, eu já sei que as setas são contrárias. Então eu vou colocar essa minha seta neste sentido, ou poderia ser para cima, você escolhe. E geralmente eu coloco onde está sendo procurado alguém, onde a gente vai determinar esse alguém, que é o X, que é o número de páginas. A outra seta vai depender se essas duas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. A gente já sabe que elas são inversamente proporcionais, então as setas vão ser contrárias, sempre que forem inversamente proporcionais. Então, essas duas grandezas são grandezas inversamente proporcionais. Por que era? Olha, como eu falei, supondo, vamos lá, eu tenho 10.000 caracteres. Né? O meu livro tem 10.000 caracteres. Se eu escrever 45 linhas por página, vai ser usado lá 280 páginas. Eu preciso de 280 páginas para colocar esses caracteres. Se diminuir o número de linhas por página, usando a mesma quantidade de caracteres por linha, tá? O que vai acontecer com o número de... Vai aumentar. Então, aqui já tinha colocado a seta para baixo. Então, aqui diminuiu e aqui vai aumentar. Como eu coloquei a seta para baixo, a outra vai ser o contrário. Então, você diminuiu, aqui aumenta, as setas são em sentidos contrários. E aí a gente monta o algoritmo para a gente trabalhar, que é uma igualdade entre duas razões. E aí a seta é importante, que você vai montar a sua fração de acordo com o sentido da seta. Então, 280 está para x, assim como, ó, sentido contrário da seta, 30 está para 45.
Você monta essa igualdade entre essas duas razões, que é uma proporção entre esses 4 valores, né? E para montar as frações das razões, você pega aqui o sentido da seta. Não tem erro, você não vai errar. E aí você faz suas contas, multiplica em cruzes. Bom, antes disso eu vou cortar um zero daqui com um zero daqui. O que significa isso? Bom, numa igualdade entre duas razões, duas frações, você pode simplificar na horizontal ou na vertical. Nunca na diagonal, porque é produto. Então eu resolvi, tira o zero daqui, tira um zero, dividir por 10. Ainda tem o quê? Supondo que você está sem calculadora, né? Aí aqui, por 3, aqui dá 1, e esse cara por 3 vai dar 15. Concorda? 45 dividido por 3, aqui por 3 dá 1. Então, por 3 aqui embaixo também, quer dizer, aqui vai dar 15. E aí você tem esse produto em cruz para ser realizado, que você não precisa ficar copiando tudo de novo. Então, o x aqui vai ser multiplicado em cruz, que é x vezes 1 é x, e você tem 15 vezes 28. É só você multiplicar, 15 vezes 28, que é produto. O que isso aqui vai dar os 420 páginas. Portanto, serão necessárias 420 páginas para colocar o mesmo conteúdo que foi colocado em 280, só que 45 linhas por páginas. Perfeito? Legal, né? Tá bom, mais um de regra de 3. Simples. Aquele abraço e foco nos estudos.